Quando pensamos em rainhas e bruxas, acreditamos que essas são palavras que não costumam andar juntas. Ou será que sim? O papel de poder feminino exercido por uma rainha diante de suas sociedades patriarcais, seja este através de casamento ou linhagem, acabava por minar o ideal esperado de recato e submissão em uma mulher, além de deixá-la intocável perante os homens. Sendo assim, dentro da realeza, a bruxaria representou uma útil ferramenta a fim de alcançar mulheres que outrora seriam consideradas inalcançáveis. Várias rainhas e damas da nobreza, especialmente na Europa, sofreram acusações de bruxaria, por vezes, quando seus inimigos queriam tirá-las de seus caminhos. A melhor e mais efetiva maneira de minar a trajetória e ascensão de uma mulher antigamente era acusando-a de praticar bruxaria. O ato de bruxaria era punível com a morte, e os mais leves sussurros sobre isso seriam responsáveis por erudir toda uma sólida reputação. Deste modo, não há nenhuma surpresa deparar-se com acusações de práticas de bruxaria feita contra as mulheres mais poderosas da Europa, especialmente as que usavam uma coroa. A intenção do vídeo de hoje é abordar as mais famosas mulheres, entre a nobreza e a realeza, que sofreram com tais acusações. A avó da Europa, Eleanor de Aquitânia. Eleanor foi uma das mais influentes rainhas da Europa. Seu envolvimento político e patronato das artes e literatura foram notórios para o período em que viveu. No entanto, seu poder passou a representar uma forte ameaça a seus opositores. Duquesa de Aquitânia e Gascogne, seu próprio nome, ela foi rainha consorte da França e depois da Inglaterra. É importante ressaltar que, embora acusada de bruxaria, assim como a maioria das mulheres citadas aqui no vídeo, tal acusação não foi formalizada, permanecendo mais como boatos a fim de manchar sua imagem de poder. Um episódio notável envolvendo tais boatos ocorreu no início do matrimônio de Eleanor com seu primeiro marido, o rei Luís VII. O inimigo da causa de Eleanor, um francês chamado Thierry de Galleran, acusou-a de bruxaria e heresia, a fim de alertar o rei para que não consumasse seu casamento. Tentativa esta que se mostrou em vão. Outro episódio semelhante ocorreu quando o rei Luís permitiu, sob pressão da esposa, que o conde de Vermandois repudiasse sua então consorte, a fim de desposar a irmã de Eleanor, Petronília de Aquitânia. Porém, a então esposa do conde, uma mulher de nome Eleonore, era nada menos do que a irmã do rei Stephen da Inglaterra e de Teobaldo II, conde de Champagne. Tal ruptura levou a uma pequena guerra, com forças rivais aliando-se à causa da esposa rechaçada. O conflito terminou com o incêndio de uma aldeia e sua igreja local, seguida também das pessoas que nela viviam. Porém, Petronília ficou livre para desposar o conde. Católico fervoroso que era, Luís VII viu neste eminente desastre um pecado divino, refugiando-se então em uma igreja, fazendo orações e jejuns. Nesse período, ele passou a acatar os conselhos de Thierry, vendo na imponente figura de sua esposa uma ameaça em potencial e também uma bruxa. Relacionada à bruxaria, outra história circula em torno da imagem de Eleanor. Durante seu segundo casamento, com o monarca Henrique II da Inglaterra, Eleanor viu-se em um escândalo envolvendo a morte da amante de seu marido, a bela Rosamund Clifford. Segundo a amplamente difundida lenda, Eleanor, juntamente de 4 bruxas, envenenam a jovem. São diversas as versões sobre a morte desta mulher, que entrou para o imaginário popular através de poemas. A primeira versão dela data do século XIV, posterior ao período em que Eleanor viveu. É necessário ressaltar que o imaginário vitoriano posterior também contribuiu para perpetuar a lenda, transformando Rosamund em uma frágil vítima romântica, enquanto Eleanor foi convertida na imagem de assassina cruel. Deste modo, não há evidências que suportem a teoria de um assassinato de Rosamund orquestrado por Eleanor, uma vez que a história é apócrifa.
mais Jezebel que Isabel, Isabela de Angoulême. Ela foi uma das rainhas mais famosas da Idade Média, sendo descrita pelo cronista Matthew Paris como mais Jezebel que Isabel, em referência ao seu nome. Um dos fatores que contribuíram para a memória negativa em torno de sua imagem foi seu casamento com o rei inglês, filho de Eleanor de Aquitânia, João, também conhecido como João Sem Terra. Ela tinha por volta de 12 anos quando casou-se com João, logo depois deste ter arrebatado o trono da Inglaterra após a morte de seu irmão, Ricardo I. Ela foi descrita como uma beldade, mas não foi apenas sua aparência que conquistou o coração do monarca. Sua família era uma ferramenta útil em batalhas francesas. No entanto, logo após sua chegada à Inglaterra, Isabela já encontrou alguns obstáculos. Cronistas acusavam-na de atrair o rei para longe de suas obrigações de Estado. Roger de Vandover foi ainda mais longe, alegando que os problemas enfrentados pelo monarca na Normandia haviam, em parte, sido culpa de sua esposa. Ele comentou que foi dito que o rei estava apaixonado por culpa de feitiçaria ou bruxaria. O estrago estava feito. Isabela nunca mais recuperou sua reputação. Após a morte de João, ela casou-se com Hugo X de Lusignan, um nobre francês. Suas tentativas em garantir que seus filhos com seu segundo marido ganhassem favor régio em detrimento de seu meio-irmão fizeram com que os cronistas voltassem a comentar o assunto. Isabela terminaria seus dias sob as paredes de um convento, onde fugiu a fim de evitar problemas, como os relacionados às acusações de bruxaria. A rainha necromante, Joana de Navarra. Ela foi duquesa consorte da Bretanha e rainha consorte da Inglaterra através de seu matrimônio com Henrique IV. Joana era muito querida entre a família de seu marido, mas não muito aclamada pelo povo inglês, que era geralmente averso a consortes estrangeiras. Em 1419, mesmo em bons termos com a família real, Joana de Navarra foi aprisionada sob acusações de necromancia, ao planejar a destruição de Nosso Senhor, o Rei, do modo mais traiçoeiro e horrível que pode ser concebido. Ou seja, através de feitiçaria e necromancia, ela tentou destruir o rei Henrique V. O acusador foi o confessor de seu pai, John Randolph, um frade franciscano, além de 2 outros membros de sua casa, Roger Coles e Peronel Brocard. Foi dito que Randolph foi um dos que atraiu a rainha viúva para a bruxaria. Como resultado, ela viveria 3 anos em cárcere através de propriedades da coroa, como a mansão Rotherhithe, o castelo de Pendency e, finalmente, o castelo de Leeds. Inicialmente, ela teve seus bens e terras confiscados, rendas apropriadas, servos demitidos, sendo também colocada sob vigilância. Foi usado como evidência contra ela que seu pai, o rei Charles de Navarra, possuía uma reputação que incluía o uso de necromancia, entre uma série de outros pecados, como o uso de veneno para matar. Em suma, tal pai, tal filha. Porém, o próprio desenrolar da história nos fornece o nível do envolvimento de Joana com tais acusações. O tratamento que ela recebera durante seus 3 anos de cárcere foi incomum para uma mulher envolvida em tal escândalo, e nenhuma evidência foi produzida sobre o que realmente implicava seu crime. Como ela pretendia matar o rei? Seria por veneno? Por feitiço? Nenhum detalhe dos métodos utilizados ficou claro. Após o período inicial, durante seu confinamento, Joana recebeu um subsídio substancial, casa própria, funcionários, servos e diversas outras regalias. Ela comprou roupas caras e itens diversos, desde taças de prata, vinho e até um periquito. Ela podia sair para montar e receber visitantes, entre eles o tio e o irmão de Henrique V, além do arcebispo de Canterbury. Sequer os supostos envolvidos no caso, como John Randolph, foram colocados a julgamento. Ela foi solta em 1422.
A duquesa bruxa, Eleanor Colban. Eleanor não foi rainha, e sim duquesa de Gloucester. Ela foi esposa de Humphrey, duque de Gloucester, irmão mais novo de Henrique V e tio e aparente herdeiro de Henrique VI. Ela foi presa em 1441 e acusada de usar poções fornecidas pela famosa Witch of Eye, Marjorie Dodemain, a fim de fazer Gloucester apaixonar-se por ela e desposá-la. Eleanor também usou os serviços dos astrólogos Thomas Southwell e Roger Bolingbroke para saber se seu marido iria suceder o rei. Em seu livro Elizabeth Woodville, Mother of Princes in the Tower, David Baldwin aponta que 3 feiticeiros aparentemente fizeram uma imagem de cera que a acusação alegou ser o rei e tramaram conseguir sua morte ao derretê-la. Porém, Eleanor disse representar um bebê, sendo destinada apenas para ajudá-la a ter um filho. No final, o casamento de Eleanor foi dissolvido, na premissa de que, usando bruxaria, ela havia interferido com a liberdade de escolha do Duque Humphrey. Marjorie Dodemain foi condenada à morte na fogueira em Smithfield, Thomas Southwell morreu na prisão e Roger Bolingbroke foi enforcado e esquartejado. Quanto a Eleanor Colban, ela foi designada a fazer uma penitência pública em Londres e condenada à prisão perpétua na ilha de Man. A feiticeira branca, Elizabeth Woodville. Elizabeth Woodville foi esposa do monarca iorquista Eduardo IV e mãe dos príncipes na Torre. Ela foi a primeira plebeia a tornar-se rainha consorte da Inglaterra. Segundo a historiadora Arlene Okerlund, Elizabeth era uma mulher de grande beleza, charme e bons modos. De acordo com a tradição do século XVI, Elizabeth soube que o rei estaria caçando na floresta de Whittlewood e esperou embaixo de um carvalho com seus 2 filhos de seu primeiro casamento. Após a morte de seu marido, Elizabeth passou por dificuldades financeiras. Por isso, seu objetivo era clamar ao rei por ajuda. Ao ajoelhar-se em frente ao soberano, quando este passava por ela, ele logo apaixonou-se. No entanto, segundo Alicia Carter, em seu livro The Women of the War of the Roses, de acordo com crônicas contemporâneas, Eduardo IV apaixonou-se por Elizabeth quando esta passou a frequentar sua corte e jantar frequentemente em sua companhia. Já segundo o registro de Thomas More, que não era vivo na época, muitos encontros, muitos cortejos e muitas promessas foi o que engatou o relacionamento entre o casal. Não sabemos ao certo se Elizabeth encontrou-se com Eduardo debaixo de um carvalho, mas é mais sensato considerar que o relacionamento e laço afetivo criado entre ambos ocorreu de modo gradual, uma vez que Elizabeth visitava a corte nessa época. No início, Eduardo IV não planejou casar-se com Elizabeth. Ele a queria apenas como amante. Porém, após Elizabeth manter-se firme e determinada diante de suas investidas, ele a tomou como esposa em uma cerimônia secreta. Conforme mencionado, Elizabeth Woodville era uma mulher bela e de boas maneiras, que chamou a atenção do monarca, que cortejou-a e desposou-a, mesmo ela sendo uma plebeia. Atualmente, tal explicação parece suficiente, mas durante o período medieval, onde casamentos entre a nobreza e realeza eram por convenção, obtidos visando ganhos políticos, o casal desafiou a compreensão comum. Em suma, o amor entre o rei e uma plebeia, empobrecida e 5 anos mais velha, era simplesmente inconcebível para ser praticável, e o enlace gerou dúvidas e irritou a muitos nobres do reino, levando a tumultos e conflitos locais e familiares, onde a responsabilidade principal recaiu sobre os pés de Jaqueta de Luxemburgo, mãe de Elizabeth. Após a morte de Eduardo IV,
Ricardo usaria tal imaginário difundido durante o reinado de seu irmão como ajuda para alavancar o próprio, quando em janeiro de 1484 ele promulgou um documento conhecido como Títulos Régios, que justificava seu direito ao trono. Segundo o documento, Elizabeth, com a ajuda de sua mãe, Jaqueta de Luxemburgo, conseguiu casar-se com Eduardo através de bruxaria. Segundo Carter, de acordo com um documento promovido por Ricardo, a bruxaria realizada por Elizabeth e sua mãe eram de opinião comum entre o povo e a voz pública, famoso em todo o reino. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @TudorBrasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!